Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar e vamos começar com uma mensagem que chama Mais Além, da irmã Sheila. O sacrifício que realizas talvez te pareça trabalho inútil. Mais além, porém, descobrirás o valor do teu esforço. A tolerância que exerces talvez te pareça passividade acovardada. Mais além, porém, perceberá a importância do teu equilíbrio. O socorro que ofereces talvez te pareça um ato desvalido, mas, além, porém, sentirás a riqueza da tua solidariedade. Seja onde for, quando for e com quem for, fazer o possível para oferecer à vida o que há de melhor em ti, porque a vida, desdobrando-se constantemente mais além, te responderá sempre de acordo com aquilo que ofertares a ela. Então, essa é a mensagem para podermos iniciar mais um Evangelho. Fique com os nossos irmãos, que assim seja. Boa reflexão. Pois bem, meus amigos, portanto, hoje vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, estudando o capítulo 4, sobre a pluralidade das existências. E a gente vai ver o primeiro subtítulo da reencarnação, perguntas número 166 a 170. Então vamos lá. A número 166 tem algumas subperguntas, algumas perguntas complementares. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: a alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. Então, ou seja, ele está explicando, né? São muitas vidas para irmos nos depurando. A gente vai se depurando aos poucos. A cada nova encarnação, a gente avança um pouquinho no caminho da luz, da redenção, do progresso, da evolução moral. É lógico que existem pessoas, existem espíritos, como a gente detém o livre-arbítrio, né? Existem pessoas que passam aí vidas e mais vidas estacionárias, digamos assim, em completa sonolência. Mas de qualquer forma ele está explicando aqui que a cada vida a gente vai se depurando um pouquinho. A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É esse seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro. Dito de outro modo, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Ou seja, o Kardec faz as perguntas, depois ele faz um resumo, né? Então é isso. A alma, depois do desencarne, um dia ela vai tomar um novo corpo. Devemos entender dessa forma? Evidente que sim. O Espírito responde, não é? Pergunta número 167. Qual o objetivo da reencarnação? Resposta dos Espíritos: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Não é? Se não fosse o advento da reencarnação, aonde a gente poderia imaginar que Deus estaria sendo de alguma forma justo? Uma vez em que você tem pessoas em diferentes níveis sociais, desde o nascimento, você tem pessoas que nascem com problemas mentais, com deformidades, com situações as mais diferentes. Né? A gente olhar friamente para o mundo, mesmo o primeiro, chamado primeiro mundo, se a gente olhar friamente, a justiça de Deus passa longe. Mas a reencarnação, ela explica todas essas nuances. Uma mãe que perde seu filho nos primeiros vagidos aí, nas primeiras semanas de nascimento. Onde estaria a justiça de Deus? Não é? Eis que, pois, aquele espírito necessitava daquela prova, daquele pequeno espaço de tempo, e pode muitas vezes, não é regra, mas é bastante comum, ser um espírito muito mais velho do que essa que ele trouxe ao mundo nessa reencarnação. Enfim, esse sistema é muito lógico, demandaria muito tempo conversando, né? Mas isso traz de volta, isso explica, sintetiza
a justiça de Deus, que é a mais perfeita de todas. Pergunta número 168. O número de existências corporais é limitado? Ou bem o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, as reencarnações não são para sempre. Existe um tempo, mais ou menos longo, de acordo com cada um. Quando ele atinge a perfeição, ele não necessita mais desse recurso educativo da reencarnação. Pergunta número 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Ele diz quase infinito, porque um dia atingiremos a perfeição. Mas é quase infinito. Ele está evidenciando aqui a quantidade de tempo de encarnações que a gente necessita para alcançar essa perfeição. Aqui a gente pode fazer uma analogia com estudantes, um grupo de estudantes, em qualquer período. Imaginando que que se esforce desde o começo do ano, tira notas boas, é produtivo, entrega seus trabalhos em dia, quando chega no final do percurso, no final daquele ano letivo, ele já não precisa se esforçar. Ele precisa de um esforço pequeno, porque ele precisa de pouca nota. Ou, às vezes, até em alguma disciplina, num terceiro bimestre, ele já fechou a grade de notas necessárias para ser aprovado, ele já garantiu a aprovação. Enquanto que um aluno mais desleixado, ao longo do ano, entrega trabalho atrasado ou deixa de entregar, não estuda, então não tira nota suficiente na prova, o que acontece? Quando chega no final do ano, ele precisa de mais estudo, mais trabalho, mais horas de estudo, mais empenho, e pode acontecer de ter que ficar, por exemplo, em recuperação ou em conselho. Então é a mesma situação que ele põe aqui, com relação à quantidade de experiências vividas, com a quantidade de reencarnações, né? Não é a mesma quantidade para todos. Uns vão mais rápido, outros mais devagar. Ele coloca aqui, aquele que caminha depressa se poupa de provas, né? E por último, pergunta número 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado. Ele é um espírito puro. Pois bem, irmãos, aqui ele coloca a necessidade da reencarnação, o tempo da reencarnação, a quantidade de reencarnações. É lógico que esse capítulo é mais extenso e que esse estudo é ainda muito extenso também. Mas uma lacuna que pode ficar, que vai ser explicada nesse capítulo mais adiante, é, por exemplo, o espírito evolui somente aqui, sob a face do planeta Terra? Não. Ele também evolui no plano espiritual. Porém, aqui, segundo os espíritos, o processo é mais rápido. Do lado de lá, está todo mundo cheio de planos, todo mundo buscando fazer o bem, buscando seguir a Jesus, os ensinamentos de Jesus, fazendo seus planejamentos reencarnatórios, particulares e coletivos, os grupos familiares, os grupos afins, não é? E então é como se pudesse dizer, é fácil ser bom entre os bons. Aqui, uma vez que a gente passa pelo esquecimento advindo da reencarnação, esquecimento de vidas pretéritas, as nossas conquistas têm mérito. Uma vez que você, tendo temporariamente esquecido de seu passado, mas você conquista uma virtude, você vence aquela prova, aquilo é seu em definitivo, aquilo passa a ser intrínseco. Além do que vocês também vamos ver aí ao longo do capítulo, também se progride em outros planetas. Existem categorias de planetas mais e menos avançadas do que a Terra. Irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Desejo a todos muita paz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vou dar continuidade na pergunta 171, o tema é Justiça da Reencarnação.
Pergunta: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Resposta: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmo se melhorar? É que todos os homens não são filhos de Deus? Não é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição, e para isso Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não estaria nem segundo a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que puderam encontrar obstáculos ao seu progresso, fora da sua vontade, no próprio meio onde se acham colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus, em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica e os espíritos nos lá ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá o conquistar por novos esforços, sustenta-o e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida. Ele aproveitará uma nova vida. Bom, que as palavras de hoje possam entrar em nosso coração e nossa mente, para que possamos refletir e levar esse ensinamento para o nosso dia. Agradecemos ao Senhor que está sempre nos amparando, que está sempre nos abençoando e iluminando o nosso caminho, que nós possamos sempre seguir Jesus como nosso guia e o farol do nosso caminho. Que assim seja.